O voo da serpente emplumada. Eu vuelo de la serpiente emplumada. Por Armando Cossani. México, Distrito Federal. Livro 3º. Capítulo 1. E havia um homem dos fariseus que se chamava Nicodemos, príncipe dos judeus. Maia era sua linhagem, Maia seu coração. Seus pensamentos eram do Maiabe. Não eram pensamentos de barro, e chorava lágrimas vivas, e era austero na virtude para aumentar os tesouros do Senhor. E procurava ser justo, pois consumia-lhe o anelo de fazer viva sua fé. E seu pranto era pranto de lágrimas vivas, como só pode chorar um bem-aventurado que não é rico em espírito, e que anseia o espírito que anima a vida no reino dos céus, que é a sagrada terra invisível do Maiabe. E pensava neste espírito, que é a chama que pela luz ilumina o santo beijo da princesa Saknikté. E em seu coração dizia, quando pensava nela, porque ele também queria ser ânfora viva para servir-lhe a ele. Prova-me que teus lábios não têm sido feitos para ser beijados, e eu te provarei que as trevas são a luz. Santo e sagrado era o anelo deste homem, pois não queria tesouros do céu para si, mas para servir ao grande Senhor escondido, ao muito alto, ao eterno. Por isso Nicodemos também buscou a água viva que havia na xícara do Santo Senhor Jesus, pois também havia entendido que na esteira na que jazia, abarcava um vasto reino dentro e fora deste mundo, e que unicamente bebendo essa água viva poderia entender o mistério das 7 gerações, evitar o juízo com 7 palmos de terra encharcada, morrer e renascer. Para entender e conhecer ao homem e para vivificar ao homem verdadeiro, príncipe dos céus e herdeiro da terra, é preciso entender a harmonia das 7 santas gerações do grande descendente, do muito alto, o eterno. Pai nosso que estais nos céus. E neste novo Catum, desde o Oriente, tem chegado aos de origem maia a palavra do norte, que não é palavra poente e que não tem sul, para que seja entendida e logo compreendida pelo cérebro e no coração dos homens de linhagem maia. É a palavra eternamente verde, e este Catum será o Catum da primavera eterna para uma geração, mas deixará murcho o coração de outras. É a palavra que junta as 24 folhas negras com as 24 folhas amarelas na árvore da vida, e que faz o bauche e fia o fio com que se tece o vestido para as santas bodas do céu. Assim, pois, o que converte-se um gigante da pequena Cozumel, cuja geração é uma árvore de tantos galhos como 8 vezes 3, tem o poder, o amor e o saber de todos os planetas. Por isso são os senhores da terra, mas não são deuses, porque sua geração é unicamente o começo da regeneração, e é ainda de abaixo até acima para fazer o do meio. E sua comida é comida do sol, e juntará 12 galhos de folhas negras com 12 galhos de folhas amarelas. E então para ele, a árvore da vida, será de 4 vezes 3, e se tornará pauá com o tempo e a comida do sol. Haverá estendido por si só as asas do sagrado Kukulkan, a serpente emplumada que o homem tem de levantar no deserto, golpeando a pedra na obscuridade e apaziguando sua sede com a água do cenote sagrado. Assim terá a potestade de Tzic Bentan, palavra que é mister obedecer, pois é palavra do Ahau, o que governa todas as gerações do grande descendente, desde o Catum, onde tudo começa a andar em 3.
Assim como há 7 gerações no total, criadas pelo Muito Alto, o Eterno, quando fez o grande descendente, assim em cada geração há pequenos descendentes, e também muito pequenos descendentes. E em todos há também 7 gerações. E há 7 tempos, 7 medidas, e em cada uma há novamente 7. Cada pequeno descendente parecido é ao grande descendente. Pequeno descendente é o homem, e está na 6ª geração. E leva em si medidas para medir os tempos da 5ª, da 4ª e ainda da 3ª gerações. Se da pura água do cenote sagrado faz seu vinho de balde, se quando come de seu milharal, come também a palavra do grande gerador, que diz: Eu sou, pois. Sou Deus, pois. Como era em Yucalpetem muito tempo antes da chegada dos Dizules. E como também ocorreu em Yucalpetem, assim também havia ocorrido lá na terra do Maiabe de Jesus, cujo Xixém era Jerusalém. A voz da princesa Saquiniquité se havia perdido ali, também pela mesma loucura dos sacerdotes. Havia-se perdido a sabedoria de seus corações, e não havia já misericórdia em seus cérebros. E sua alma já não comia a comida do muito grande sol, que ilumina todos os mundos e dá vida a todos os sóis. Muitos eram os que anelavam, contados eram os que indagavam. Deserto estava esse Maiabe donde há sabedoria. Poucos gigantes havia em sua pequena Cozumel, naquele remoto continente, como agora em Maiapã. Todos queriam servir-se a si mesmos. Poucos queriam servir ao Senhor. Nicodemos era um dos poucos. E ardiam, abrasando seu coração, as palavras que havia escrito com potestade de Tzikbentan, o santo Senhor Moisés, em seu catum de luz. E estas palavras eram: Porque este mandamento que eu te intimo hoje não te está encoberto, nem está longe. Não está no céu para que digas: quem subirá ao céu por nós e nolo trará, e nolo descreverá para que o cumpramos. Nem está da outra parte do mar, para que digas: quem passará por nós ao mar para que nolo traga e nolo descreva, a fim de que o cumpramos. Porque muito perto de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração, para que a cumpras. Olha, eu tenho posto diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Assim havia escrito o santo Senhor Moisés, Pauá que comia a comida do muito grande sol, que ilumina todos os mundos e dá vida a todos os sóis. E estas palavras se tinham escrito no coração de Nicodemos. Mas os homens de seu catum só comiam palavras, e não comiam comida do sol, nem do muito grande sol. Não tinham fome, não tinham sede da palavra do Maiabe de sua terra. Porém Nicodemos tinha fome, tinha sede, e indagava. E por isso em seu pranto repetia em secreto a princesa Saquiniquité: Prova-me que teus lábios não têm sido feitos para serem beijados, e eu te provarei que as trevas são a luz. A luz tem vindo outra vez pelo oriente na palavra do norte, para que quem ouça e veja não tenha poente e não tenha sul, e o eternamente verde seja por sempre nele, e ele com ele. Indaga, pois, com diligência, porque o formoso céu do Maiabe aberto está sempre para quem está pronto. E pronto está quem indaga, e não desmaia. Assim, pois, indagou Nicodemos, e seguiu a voz do destino, e viveu seu destino, e não fugiu dele. Capítulo 2. Por seu destino, se inteirou um dia acerca do Rabi de Nazaré, Xilambalã da Galileia, que falava do grande Senhor escondido, chamando-lhe seu Pai que está nos céus. Era o Santo Senhor Jesus que subia na árvore da vida e ensinava a subir.
A voz de seu destino lhe falou secretamente no coração. E Nicodemos secretamente foi ver ao Xilã Galileu, porque sabia que nele havia palavra de verdade. Débil era a luz da terra nessa noite. Grande era a luz do céu. Grande era a chama do amor no coração do Nazareno. Grande era o anelo de luz no coração do fariseu. E foi um fio de luz o que o destino acrescentou aquela noite. E descortinou os véus para que o homem de barro possa empreender o caminho da regeneração. E o Rabi Nazareno disse a Nicodemos, e suas palavras ficaram acesas em seu coração. O que é nascido de carne, carne é, e esta é uma geração. O que é nascido de espírito, espírito é, e esta é outra geração. Não te maravilhes, pois, Nicodemos, que te haja dito que é necessário nascer outra vez, porque aquele que não nasceu outra vez não pode ver o reino de Deus. E ainda antes disso, fama era por Jerusalém que os discípulos de Jesus haviam repetido suas palavras, proclamando que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Que havia de mudar? Assim se foi essa noite, pensando e pensando, Nicodemos, porque de coração sabia que esse nascer precisava uma morte, mas que semelhante morte não é a morte dos mortos, senão a dos vivos que sabem que todo homem pode viver, ser ânfora cozida com o fogo do Maiabe e levar nela à medida que queira verter o grande Senhor escondido. Nota do tradutor. Optamos por colocar o glossário dos termos maias utilizados nesta obra agora, para melhor compreensão do texto. Na obra original, o glossário, logicamente, fica ao final. Vocabulário das palavras maias empregadas nos livros 2º e 3º. Ahau. Deus, homem divino, Rei. Deus Rei, grande Senhor. Bauchi. Bebida que se extrai de uma árvore em Yucatán e que se fermenta. Também significa árvore escondida. Cenote. Poço de água subterrânea. O cenote sagrado existiu em Chichén Itzá e era lugar de cerimônias místicas. Cozumel. Pequena ilha frente à península de Yucatán, que significa terra das andorinhas. Atualmente se chama Cozumel. Esta ilha foi indubitavelmente a sede de um seminário ou escola esotérica da cultura maia. Dizules. Senhores. Este nome se deu aos espanhóis nos primeiros tempos da conquista. Catum. Época ou período da cronologia maia. Pequeno século maia. De 20 anos de 360 dias. Kukulkan. Grande instrutor divinizado. Serpente com plumas. Equivalente ao Quetzalcóatl em Náhua. Mani. Tudo aconteceu. Também é o nome de uma famosa cidade maia que, em tempos da conquista, foi sede dos reis Xiu e o último refúgio da civilização maia e de sua cultura religiosa. Pauá. Os que distribuem ou dispersam o jorro da vida. 4 espíritos celestes. Tzik Bentan. Palavra que há que obedecer. Saknikté. Branca flor. Capítulo 3. Homem de linhagem maia, te dou aqui a primeira prova deste novo Catum. Leva até o verdadeiro homem
o sol que te pede. Estende-lhe em seu prato, com a lança do céu cravada em meio de seu coração, e o grande tigre sentado sobre ele e bebendo seu sangue. Pois Nicodemos levou a luz de seu entendimento aos pés de Jesus. E o saber de Moisés era aguilhão doloroso em seu peito, pois era somente saber. E desde então a garra da sabedoria lhe manteve sujeito. Nicodemos carregado estava pelos anos de uma existência entregada a mostrar aos jovens de seu tempo como há que andar nos caminhos do Senhor. E tenho aqui que o Rabi Nazareno lhe havia dito essa noite acerca da geração que tem de morrer para poder renascer em outra, e assim poder viver. Havia dito-lhe assim: Tu és mestre de Israel e não sabes destas coisas? Em verdade te digo, Nicodemos, que te falo daquilo que eu sei e que eu sou, e dou testemunho do que tenho visto. Mas os homens de tua geração não querem receber meu testemunho. E se te digo coisas da terra, e não as pode levar, como poderás levar coisas que são do céu? Porque ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. E este é o Filho do homem que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim agora é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não se perca, senão que tenha vida eterna. As palavras deste verdadeiro homem aprofundaram a ferida já aberta no coração do fariseu. E no fundo de seu peito indagava: Como? Como haverei de fazer, Senhor? Assim começou a morrer seu espírito de fariseu, e em sua mente ressoaram as singulares palavras que havia ouvido dizer aos discípulos do Galileu: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim começou a atrair sobre ele o beijo da sagrada princesa Saquiniquité, que já velava por ele, mas ele ainda não o sabia. Seu coração sangrava em abundância, porque eram muitos os jovens que acudiam à sua casa em Jerusalém a escutar sua palavra. E como ele queria servir ao muito alto, ao Eterno, em sua consciência ardia o fogo da morte que precede a ressurreição, e em seus ouvidos as palavras do Rabi Nazareno: Tu és mestre de Israel e não sabes estas coisas? E pensou em Judas, o jovem nascido nas longínquas terras de Cariote, e em cujo coração ardia também o impulso sagrado que ocultamente acende a princesa Saquiniquité. Judas havia chegado aos pés de Nicodemos para também aprender a caminhar pelos caminhos do Senhor, que é o caminho do Maiabe, e comia das palavras de seu rabi e se nutria delas. E seu rabi lhe amava, e ele amava seu rabi. Pesado o coração o de Nicodemos aquela noite. Homem de linhagem maia, tenho aqui a segunda prova. O verdadeiro homem quer que vás trazer-lhe os cuidados do céu. Pois nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do Maiabe, senão aquele que faça a vontade do Pai, o grande Senhor escondido. E o verdadeiro homem tem muitos desejos de ver os cuidados do céu, pois a ele lhe tem sido dado o juízo. Isto está escrito nas Escrituras da quarta geração. Se tem olhos, verás, se ouvidos, ouvirás. Se ainda não os tens, entregando teus cuidados ao verdadeiro homem, os terás. E assim, quem sabe, se cumpra para ti a profecia de Shelambalam, profecia que alenta o passo da quinta à quarta geração, donde eles falam com suas próprias palavras. E assim, acaso nem tudo se entenda em seu significado, mas, claramente, tal como aconteceu tudo, está escrito. Já será outra vez muito bem explicado tudo. Na quarta geração,
geração invisível dentro de ti mesmo. Porquanto tudo o escrito nas Sagradas Escrituras, escrito em ti também está, em tua alma, se o podes ler. Capítulo 4. Assim diz, pois, eu, Judas Iscariote, amava meu rabi Nicodemos, quem me ensinava a caminhar pelos caminhos do Senhor. Servia-lhe enquanto um discípulo digno de Israel deve servir a seu rabi, e aguardava minha hora para servir ao Eterno, e em meu coração ardia o amor pela verdade. Mas aquela manhã meus olhos me fizeram ver que meu rabi Nicodemos não era meu rabi Nicodemos. Em seu rosto vi angústia, e assim pude sentir como seu coração estava ferido. Porém não sabia se sua ferida a havia causado o mal ou o bem que anelava. Porquanto meu rabi seguia o caminho dos sábios de Naim, conforme a tradição de Hillel. Dispensou essa manhã a todos seus discípulos, menos a mim. Quando isto fez, meu coração se agitou, e pareceu-me que o presságio era obscuro, porque não alcançava a compreender que lhe ocorria. Frequente era, nesse então, ver rostos descompostos pela ira e a angústia entre os fariseus. E Jerusalém era um berço de confusão. Pôncio Pilatos, procurador romano, queria para si os tesouros do templo. Queria construir um aqueduto que lhe fizesse memória até outros tempos. E nas ruas o povo se agitava em meio de um buliçoso falatório, no que se notava o ódio até Roma. E um homem humilde, vindo da longínqua Galileia, havia acendido em seu peito uma nova esperança, falando-lhes de liberdade. E os pátios do templo eram testemunhas mudas onde seu ensinamento ressoava, e os homens recolhiam suas estranhas palavras, e viam os estranhos feitos que este homem que, sendo judeu, profanava o sábado curando enfermos, e não guardava os preceitos de pureza, e bebia vinho e comia carne com publicanos e com pecadores, dizendo que havia vindo a absolver pecados, e não a condenar aos pecadores. E entre os que o seguiam estava Maria, a rameira de Magdala, e o agente dos publicanos Levi, e estranhos homens que pescavam, e o moço João e seus irmãos. Estranhas coisas dizia este rabi, estranhas coisas fazia. Mas os que o amavam diziam por sua vez que o que ensinava fazia doce o amargo das lágrimas do coração, e que os sábios de Naim, os mais doutos e puros da terra, achavam em suas palavras tesouros ocultos de Hillel, belezas do Talmude. Porém não podiam entender seus feitos, pois para eles toda ação havia de ter por fundamento o temor a Deus. E tenho aqui que este rabi havia dito: tanto ama Deus ao mundo que tem mandado a seu Filho unigênito, para que seja salvo, e não para condená-lo. Estranhas palavras nas que não havia nenhum temor. E também havia dito: amarás a teus inimigos. Havíamos, pois, de amar aos inimigos de Israel? Nas sábias palavras da lei de Moisés, meu rabi Nicodemos nos havia repetido a tradição de nossos pais. Mas tenho aqui que este rabi da longínqua Galileia não se apoiava em escritura alguma. E, por outro lado, proclamava ante o povo e ante os doutores da lei: esquadrinhai as escrituras, porque antes de que Abraão fosse, eu sou. Essa manhã, pois, quando percebi a angústia no rosto de meu rabi Nicodemos, o presságio me disse que o que ocorria era por causa deste Nazareno, que anunciava o batismo com fogo do Espírito Santo. Judas, me disse meu rabi,
Tu tens vindo desde as terras de Cariote a beber os mandamentos do Senhor e a caminhar por seus caminhos, segundo a tradição. Eu guardava silêncio. Judas, apieda-te de mim, continuou meu rabi Nicodemos. Me consome a dúvida. Sou um homem de coração atribulado. Não estou seguro de que meu saber seja bom. Não estou seguro de que esteja ensinando a caminhar pelos caminhos do Senhor. Graves palavras estas que disse meu rabi Nicodemos. Graves, porque na integridade de sua virtude, muito era o que exigia de nós, os que havíamos chegado até ele para estudar com diligência a verdade da Torá. Graves palavras, porque era este homem um alto membro do Conselho dos Anciões em Jerusalém, homem douto e puro, e respeitado e amado. Contive, pois, a respiração para não responder, e vi a palidez em seu semblante, e o tremor em suas mãos, e a extenuação de seu espírito. Temos perdido o fio que conduz à verdade, me disse. E citou aquelas palavras de Moisés que, como fogo, ardiam em seu coração. E me contou a entrevista da noite anterior, e como as palavras do Rabi Nazareno haviam aumentado sua sede e sua dor por sua vez. E o Rabi Nazareno também lhe havia dito: só quem crê haver perdido o fio que corre através dos tempos, tem o verdadeiro fio em suas mãos, e quando encontre sua alma, não a perderá. Que estranho mistério e paradoxo encerravam estas palavras? Protestei com veemência, porque ao citá-las, meu rabi Nicodemos havia acendido a dúvida no mais profundo de meu peito, e eu sofria e não queria mais tribulações. Por isso havia ido até ele, para encontrar refúgio e abrigo em seus ensinamentos, e assim poder ter sempre um fio sujeito entre as mãos. Falamos disto durante muito tempo, mas ele me observava compassivamente, e terminou dizendo: em tua veemência há temor ao destino, Judas. Vem comigo, iremos juntos escutar a este estranho rabi. E já era notório em toda Jerusalém que este estranho rabi havia expulsado aos mercadores do templo, açoitando suas costas com um látego, e chamando-lhes ladrões, que haviam convertido a casa de seu pai em um covil. Eu protestei ante meu rabi Nicodemos, pois os mercadores permitiam cumprir com os encargos do sacrifício. Guarda a tua língua, Judas, me disse. Pois em sua austeridade, meu rabi havia colocado uma cerca na maledicência, e não era como outros fariseus que se entregavam à censura e à murmuração. Preciso é que encontremos o fio de nossos pais, disse, porque naquelas palavras que à noite queimaram meu coração, o rabi Nazareno me disse a verdade. Não pude suportar estas palavras. Meu coração se agitou com violência e a meus olhos chegaram rios de lágrimas. E sentia a dor de meu rabi como se fosse a minha. Tenho aqui, me dizia eu em silêncio, tenho aqui que meu rabi se diz em trevas. Quais não serão, pois, as minhas? Quais serão, pois, as da juventude de Israel? Meu rabi, luz das luzes, refúgio de nossa juventude, me diz que também está em trevas e já não terá mais uma resposta precisa para dissipar nossas dúvidas e me abandona em meio de uma multidão de estranhos sentimentos. E me senti perdido como um menino de peito a quem sua mãe abandona para ocultar sua vergonha. Capítulo 5. Marchamos juntos em silêncio em direção ao templo. E ao chegar aos pátios não foi difícil achar o rabi Nazareno. Rodeava-lhe uma multidão, e nela também haviam alguns fariseus. O silêncio que achamos estava impregnado de ameaças. Muitos da multidão abriram passo para que meu rabi Nicodemos se adiantasse,
pois todos lhe conheciam e lhe estimavam como a um homem de virtude e saber. E via o Rabi Nazareno. Pousou sobre nós seus olhos, em silêncio, e neles brilhava um estranho fulgor. Mas seu rosto era sereno e forte, e quando pousou sua olhada em mim, cri notar nela uma mensagem especial que me mandava sua alma. E senti que sua alma sorria e a minha também. E senti que nessa olhada ele me saudava como a boas-vindas, como a dá unicamente quem tem estado separado durante muito tempo de um ser que ama. Houve alegria em meu coração, mas meu pensamento permanecia turbado. Soube no instante que logo este homem estranho seria meu rabi, e que eu também me sentaria a seus pés para beber de suas palavras. Então senti uma dor aguda no coração, porquanto significava que haveria de deixar a meu rabi Nicodemos para ir ao encalço do estranho profeta que provinha da distante Galiléia, de onde nada bom poderia vir. Houve ainda mais angústia em meu coração. Uma hora antes, meu rabi me havia deixado qual menino abandonado às suas próprias trevas, perdido o fio que pensava encontrar a seus pés. E tenho aqui que o Nazareno me dava suas silente boas-vindas. E, por um instante, pensei que ia perder-me nele e com ele. Foi só uma olhada, mas ela me mostrou um destino que se expandia em uma estranha forma, impossível de descrever em palavras. Intuí um destino que não corria na largura, nem na altura, nem no comprimento, senão que fazia destas três proporções uma distinta proporção na que estavam todas as demais. E era um estranho mundo no que me sentia perdido. Porque por um instante não havia sido eu, senão o rabi que me olhava. E tive medo, e meu coração se perturbou. E logo voltei a ser eu mesmo e lhe olhei. Ele também me olhou, e esta vez sua alma sorriu dentro de mim, e me senti perdido. Foi um estranho viver dessa manhã. Voltei os olhos até meu rabi Nicodemos, para implorar seu auxílio. Mas ele se havia já se afastado de mim, e estava escutando alguém que lhe explicava o incidente do momento. Porém, eu teria jurado que havíamos todos estado vivendo nesse lugar desde há séculos. Responde, pois, disse-lhe um fariseu ao Nazareno. Meus olhos ficaram fixos no estranho rabi. Lhe vi traçar um círculo na terra, com a ponta do pé, e nele envolveu a mulher que havia a seu lado, e em quem não havia eu reparado todavia. A mulher sofria uma vergonha, mas o círculo que havia traçado o rabi na terra envolveu a ela também. E ainda agora juraria que ninguém tivesse podido penetrar nele. O ambiente estava tenso, impregnado de ameaças, e eu estava me preparando para defender o Nazareno, porque ouvi às minhas costas palavras de impaciência e de maldade. Mas ele me acalmou com seu olhar sereno. E da mesma maneira que um instante antes havia agitado meu coração, agora o acalmava. E fiquei quieto, em paz, esperando. O Nazareno, fixando seus olhos nos fariseus, disse: Se a haveis surpreendido no ato e os consta seu adultério, eu digo: apedrejai-a conforme a lei. Correu um murmúrio nervoso e de triunfo entre a multidão. A mulher estremeceu de temor, e de seus olhos caíram 2 lágrimas aos pés desse homem, cuja palavra havia vibrado íntegra e suave no meio da multidão. Mas o murmúrio logo se apagou, porque o rabi Nazareno voltou a olhá-los e os silenciou. Mas que atire a primeira pedra aquele que, entre vós, se considere livre de pecado. Grande e temível foi o silêncio que seguiu a esta palavra, porque no coração de todos os judeus o pecado estava sempre vivo.
e diariamente haviam de recorrer aos ritos da purificação para ser limpos conforme a tradição. E havia consciência neles que nem sempre se cumpria como é devido com os ritos da pureza. Ninguém ousou dizer que estava puro e limpo de pecado. No entanto, estas palavras nazarenas tinham sido uma adaga incrustada em carne viva. E o ódio se desenhou nos rostos dos homens e dos fariseus. Pois grande é a fraqueza humana e sempre é melhor e mais cômodo ver o pecado alheio e ignorar o próprio. Fácil é sentir-se virtuoso ante o impuro e amar a virtude para dar cumprimento à Escritura, e não para limpar de maus pensamentos o próprio coração. Assim no-lo havia dito nosso Rabi Nicodemos. Tal era sua virtude, tal era sua austeridade. E senti então como o destino se urdia para os tempos por vir, e porque o coração de meu Rabi Nicodemos havia se perturbado a noite anterior. Agora também se havia perturbado o meu. E soube, sem palavras, que o Rabi Nazareno tinha potestade da verdade, e que nele se haviam ajuntado a graça e a lei. A massa se debandou rapidamente, e com ela se marchou Nicodemos, cavilante, sobrecarregado pelos novos presságios que delatava seu rosto. Eu fiquei só, frente ao Rabi de Nazaré, sem poder me afastar. Ouvi-lhe dizer à mulher: Onde estão, pois, os que te condenavam? Nem eu te julgo. Vai-te e não peques mais. Que lei regia a conduta deste homem, para quem as Escrituras pareciam não existir? Em que águas bebia sua sabedoria? Que tradição havia formado sua alma? Todas estas perguntas se levantavam em minha mente como um torvelinho, e meu coração estava sem poder entender. Quando o Rabi, dirigindo-se a mim, me disse: Bem-vindo, Judas de Cariote. Acerca-te de mim. E me aproximei com temor. Mas o Rabi me tomou da mão e me fez passar ao círculo que havia traçado com o pé, na terra, e me tranquilizei. Rabi, como sabes meu nome? Perguntei. Todos somos irmãos e filhos do mesmo pai, pois seu anelo é o nosso. Respondeu. Por que, pois, não te ia conhecer? Ambos guardamos silêncio. Ele mirava meus olhos e eu os dele. E cada vez mais sentia este homem em mim e a mim nele, mas não acertava a explicar-me e tampouco a compreender. Não te inquietes por agora, Judas, me disse. Dia chegará em que compreenderás o que agora sentes. Ainda quando o trânsito da chama à luz é árduo. Passou um breve silêncio, até que ele me disse: Que haverias feito tu em meu lugar? Eu entendi que se referia ao julgamento que havíamos presenciado há recém. A mulher se afastava de nós, voltando a cada instante um rosto ansioso até este Rabi. Mas não pude responder. Grande era minha confusão, porque a lei condenava o adultério ao apedrejamento, quando se lhe surpreendia no ato. Porém eu sabia que muito e grande era o adultério cometido em segredo e sem testemunhas. E assim muitos andavam livres de suspeita, e os homens nada diziam, porque nada sabiam do secreto adultério. E isto não estava contemplado na lei dos homens. E meu Rabi Nicodemos havia dito que este adultério unicamente o contempla a lei de Deus, a quem ninguém pode mentir de coração. Tal era a virtude de meu Rabi Nicodemos, e às vezes sua autoridade se apartava da letra da lei. E nos havia dito há pouco que um pecado em segredo é um duplo pecado, porque há mentira e covardia nele. E o escândalo ante os olhos do Senhor é sempre maior que o que se faz aos olhos do homem. E este Rabi de Nazaré me disse:
O rigor da lei corresponde sempre ao que aninha-se no coração humano, Judas. Não o esqueças, para que aprendas a julgar com justo juízo. Por seus julgamentos conhecerás o coração dos homens. Mas meu Pai, que está nos céus, misericórdia quer, e não sacrifício. Quer um coração faminto de seu amor e sua sabedoria, ainda quando seja um pecador. Que às vezes a virtude afastada de seu bem pode ser pior que o mesmo mal. Este rabi destruía a lei e as interpretações dos doutores, e me escandalizei. Mas em meu coração havia dita, porque suas palavras brotavam do que não me atrevia sequer a nomear em meus mais piedosos sonhos. E falava este homem sem referir-se nunca à Escritura, como faziam os doutos. E ainda os sábios de Naim, a cujos pés também me havia sentado eu. O Pai a ninguém julga, porém deu todo o juízo ao Filho. E não tenho vindo a julgar aos homens, senão a dar testemunho da verdade, me disse. Há quem julga aos homens, e muitas são as formas de adultério, e o desta mulher, quiçá não seja, porque há fornicações que abomina meu Pai que está nos céus. E quando cheguem a quem os julgue, dizendo que tem expulsado demônios, e tem feito muitas coisas em seu nome, eu lhes direi nesta hora, afastai-vos de mim, obradores de maldade. Estranhas palavras, estranho saber que me inquietava. Vens comigo, Judas? Me perguntou, começando a andar. E eu lhe segui. Não sabia então, mas a partir deste dia, tenho andado sempre com ele de geração em geração, porque nosso destino estava urdido já desde o começo dos tempos. Muitas coisas insólitas me disse, mas tudo ao seu devido tempo. Pois a alma do homem regressa despregando suas asas pouco a pouco, à medida que a luz se expande nas trevas. Muitas vezes quis perguntar-lhe que havia feito ele comigo, aquele dia no pátio do templo, frente à mulher adúltera, pois a miúde vinham a Jerusalém magos caldeus que demonstravam suas perícias. Mas meu rabi Nicodemos nos havia apartado desse caminho. Agora este rabi de Nazaré dizia palavras de sabedoria sem apoiar-se em escritura alguma, mas tinha um poder superior ao daqueles magos que atraíam discípulos para a sua estranha ciência. Quando o homem tem fome, pode converter as pedras em pão, me disse. Mas eu tenho um pão que saciará toda a fome, e uma água que acalmará toda a sede. E a quem quer comer, tenho aqui que a dou. E a quem quer beber, tenho aqui que lhe digo, bebe, porque ainda nas pedras encontrarás o verbo de Deus. Quero de tua água e de teu pão, rabi, lhe disse, sem poder me conter. Eu sei, me respondeu. Quem és, rabi? Sou um homem do céu verdadeiro, pode dizer e fazer as coisas que tu dizes e fazes. Não há temor de Deus em teu coração? Não, Judas, não há temor em meu coração. Meu Pai que está nos céus é o único Deus, e sua bendição é de amor. Quem a mim me ame, amará a Ele, e Ele lhe amará em mim. Não tenho vindo a abrogar a lei ou aos profetas, senão a dar-lhes cumprimento. O temor unicamente aninha-se num coração incerto, e o homem assim nubla seu entendimento do reino dos céus. Mas é mister que assim seja em um começo, até que o homem aprenda a ver a luz de seu próprio coração, e a ouvir com a voz de seu amor. Por isso digo que o Pai, que está nos céus, misericórdia quer e não sacrifício. E que é um coração misericordioso,
senão um coração pobre em amor próprio e anelante do amor de Deus? Sancionas acaso o mal, Rabi? Lhe perguntei. Há aqueles que dizem do bem e do mal, mas que nada sabem da vontade do único bom, e por isso necessitam de julgamentos e condenações. Mas se nossa justiça não for a superior a deles, muito pequenos seremos no reino dos céus. Tão perfeito é o amor do Pai, que faz que seu sol abrigue por igual a justos e a pecadores. Assim é preciso que seja a nossa perfeição, pois tal é a misericórdia. Como explicar o inexplicável? Qual orvalho silente e invisível, o amor de Deus move os homens de diversas maneiras. E tudo quanto anela em seu serviço é ensinar ao homem a receber por si mesmo a bem-aventurança. Só mostra um caminho pelo Espírito Santo, para que o homem aprenda a julgar com justo juízo. Muito sutil era a diferença que este rabi traçava entre os homens. Porém, não me atrevi a indagar mais, e continuei a seus pés. Poucas oportunidades tive para falar a sós com ele desde esta vez. Estava aqui e estava ali. E donde quer que fosse, sempre se formava uma multidão em torno dele. E ele falava em parábolas e anunciava o reino dos céus. E com os demais homens, impuros como eu, que lhe seguiam qual discípulos, ocorria falar a portas fechadas, e eles saíam com um rosto vermelho, ou bem pensativos. Porém, quando quis falar-lhes das palavras e feitos de seu rabi, todos guardavam prudente silêncio. Um dia o rabi me disse: "Vens comigo, Judas?" "Rabi", lhe disse, "meu coração está em ti, mas me pesa grandemente deixar a meu rabi Nicodemos." "Não lhe haverás de deixar." "Como entender tuas palavras? Vens comigo, me dizes, quando vais partir, e também que não deixarei a meu rabi Nicodemos. Como pode ser isso? Se pudesses ter um pão e uma água, que quitassem a fome e calmassem a sede de todos os tempos, o guardarias unicamente para ti? Tu bem sabes que não. Então, Judas, segue-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e partirás o pão que eu te dê com teu rabi Nicodemos. Pois quem está em mim, em meu Pai está, e o amor de meu Pai aninha-se nele, porque meu Pai e eu uma coisa só somos. Vens comigo, Judas? Vou, Rabi, lhe disse, mas em meu coração houve amargo pranto. E aquela noite me despedi de meu rabi Nicodemos. E ainda quando não mo disse, reparei em sua olhada a ânsia oculta de recobrar o fio que corre escondido de geração em geração, e que o rabi Nazareno dizia que era o reino dos céus, e que esse reino está em vós mesmos. Capítulo 6. Grandes e formosas coisas nos disse meu rabi Jesus durante aqueles meses que vivemos com ele, sem outro lar além do amor pelo Pai que está nos céus. E junto dele aprendemos aquele que é o mandamento de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e muito nos foi dado por acréscimo. Meu rabi curou enfermos, deu vista a cegos e limpou leprosos. Onde está teu poder, rabi? Lhe perguntei um dia. De mim mesmo nada posso fazer, me respondeu. Sua palavra era breve, sua austeridade não era severa. Em algumas coisas, o peso de seus mandamentos era maior que o peso da lei de nossas tradições, e em outras mais leve. Grandes e belas coisas nos disse baixo os céus estrelados,
e baixo a luz do sol. Grandes e belas coisas que o homem já tem esquecido. E haviam escribas que anotavam tudo quanto ele dizia, mas não anotavam o que unicamente nos dizia a nós. Um dia relatou a parábola do vestido de bodas, acrescentando que a quem tem lhe será dado, e terá mais, e a quem não tem, ainda o que tem lhe será tirado. Perguntamos-lhe como poderia fazer-se todo o homem deste traje, e ele respondeu que havia unicamente uma resposta a todas estas perguntas. Amarás a Deus por sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Este era o mandamento principal, e nos urgia cumpri-lo em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, e acrescentava: se isto não sabeis cumprir, vos estará vedada a vigília da verdadeira oração. E agregava: velai e orai, para que não caiais em tentação. A miúde nos inquietava a dúvida, e ele nos explicava então: não podereis velar sem orar, e não podereis orar sem velar. E quando tivemos escrito a oração do Senhor, o Pai Nosso, nos instou a desentranhar o significado de cada uma de suas palavras, porque nosso propósito era o de santificar seu nome em todas nossas ações no mundo. Porque sem esta santificação, a lei de Deus seria coisa morta. Ao orar, não percais o fio secreto de vosso mais íntimo pensamento, e não vos angustieis por vossas necessidades, porque o Pai que está nos céus sabe o que temos precisão, ainda antes de que o peçamos, pois ele os deu também vossas necessidades. Durante muito tempo permaneceram obscuras estas palavras, e entre nós ocorriam frequentes disputas sobre seu significado, e sobre o galardão que haveríamos de achar no reino dos céus. Mas nosso Rabi lia em nossos corações, e ocorria dizer-nos: não julgueis para não serdes julgados, porque com o juízo com que julgueis sereis julgados. Tudo quanto vos é dado ver por fora é unicamente um reflexo do que habita em vosso coração. E o mundo e os homens são o que sois vós. Muitas de suas palavras se espargiram entre as gentes, porque meu Rabi falava e dizia segundo lhe perguntavam, porém nem todos podiam entender-lhe. Um dia disse: bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então sucedeu que vieram homens dos fariseus, mas meu Rabi não quis falar com eles. E alguns de nós disputamos sobre o significado que eles buscavam nestas palavras. Porém o significado delas estava oculto no coração de cada qual. E o anelo de justiça havia de ser o anelo de ser justo, mais que o de receber justiça. Pelos povoados sempre havia enfermos que curar, possessos que aliviar, e a miúde achávamos neles escribas de todas as partes do mundo, que anotavam com grande zelo as palavras de meu Rabi. Foi então que nos disse: guardai-vos da levedura dos fariseus. O reino de que vos falo não é deste mundo. E eu tão só tenho vindo a mostrar-vos o caminho e a dar testemunho da verdade. Capítulo 7. De noite meu Rabi velava de joelhos, enquanto nós dormíamos. Algumas vezes me levou com ele às colinas e me contou de suas aflições. Porque sofria, e constantemente dizia, suspirando qual prisioneiro de grande dor: grande é a messe, mas faltam operários. E me explicou muitas coisas que não explicou então aos outros. E quando perguntei por que razão me afastava assim dos demais, me disse: eles dormem com o coração tranquilo porque têm achado parte do que buscavam. Mas tu, Judas, não tens encontrado a tua, e tua taça será amarga de beber.
mas teu galardão será grande nos céus. Tenho aqui que irá pairar sobre todos nós uma grande tormenta, e haverá inquietude nos corações tranquilos. Mas o teu será sacudido em sua solidão, e achará paz unicamente no gozo do Senhor, quando se tenha cumprido a lei. E quando tudo tenha passado, ressoarão minhas palavras, até o final dos séculos. Pois tudo passará, mas elas não passarão. Estas obscuras palavras de meu rabi produziram em mim longas noites de agonia, pois através delas começava eu também a entrever o destino. Pouco tempo depois foi que nos anunciou a todos: não os tenho escolhido eu a vós, e um de vós é diabo? Capítulo 8. Todos anelávamos ver-nos livres do jugo da Roma imperial. Mas meu rabi nos falou de um jugo pior que o de Roma, o jugo das trevas de fora, onde sempre há choro e ranger de dentes. E acrescentou que poucos eram os que podiam levar estas palavras. Nosso rabi não tirava as suas palavras da Torá, senão de seu próprio coração. E passou um tempo antes de que pudesse eu entender por que ele nos dizia os mandamentos da lei e acrescentava: mas eu vos digo. Com isto supria aquilo que faltava nas palavras da Torá, e todos os dias produzia em nós o entendimento vivo, feito sangue e convertido em carne em nós. E em alguma oportunidade também nos disse que a letra das Escrituras era coisa morta, como era a filosofia dos escribas gregos, que ocorriam visitar-nos e escutar a meu rabi, e que só tinham vida quando o homem ia da morte à vida, por amor. Os doutores da lei e os escribas lhe ajustavam tudo à Torá. E tenho aqui que seus corações estavam secos e apergaminhados como o papel em que estavam impressas suas escrituras. E por este motivo chegou o dia em que muitos deles começaram a murmurar, dizendo que meu rabi andava por caminhos de pecado. E ainda o coração dos 12 que lhe seguíamos se turbou mais de uma vez. Meu rabi nos dizia também do gradual ir de vigília em vigília, sempre orando no secreto de um coração ardente, porque este gradual despertar precedia a morte do efêmero, sem a qual não há vida eterna possível. Dizia-nos que sem essa morte não há amor nem regeneração. E falava também daquilo que havia dito Moisés a nossos pais, aquilo de que nos era inacessível, porque é o reino de Deus, e que estava à flor da pele, a vez que dentro da pele, ainda no mais oculto dos ossos, e em todas nossas entranhas, mas principalmente em nosso coração e em nossa boca. E em verdade tão perto está de nós que quem sabe por isso mesmo não o possamos notar. Mas eu o encontrei, e soube que era. E quando assim ocorreu, caí prostrado aos pés de meu rabi e lhe disse: Rabi, Rabi, louvado seja teu nome pelos séculos dos séculos. E ele respondeu: Judas, jamais o esqueças. E assim ocorrerá que, com o tempo, o homem também poderá entendê-lo, e o saberá, e o viverá. Pois lhe será dado penetrar o sentido de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olhando-me nos olhos, me disse com voz profunda: Tenho aqui que tem convertido água em vinho. Porém, vem a hora em que o diabo converterá o vinho em vinagre. E jamais esqueci estas palavras. Por isso é que agora posso escrevê-las em teu coração com letras de fogo, para que a ti te seja dado saber e conhecer como Deus está no céu, na terra e em todo lugar, e como um homem pode estar em Deus de coração. E aquilo que era o mais íntimo de mim mesmo,
e mais real ainda que meu próprio nome, não só era meu corpo, o era e não o era. Meu corpo não era senão a morte na que o amor o despertava à vida, e de meu próprio corpo devia partir no caminho de regresso. Assim também as pedras no deserto, como tudo no universo, estavam impregnadas de Deus pelo Verbo. Mas para o homem, nem tudo era Deus, ainda quando Deus o é tudo. De modo que quando nosso Rabi nos disse que se nosso amor por Deus nos trazia padecimentos e lágrimas na terra, sinal era que o oposto, o céu, se encontrava muito perto já de nós, e que isso seria nossa consolação. Pois todo aquele que chora sempre tem consolo, segundo seja o que motiva suas lágrimas. E em nossos corações houve grande regozijo. Mas no fundo de meu peito continuava ardendo uma secreta inquietude. E grande era meu anelo de dar-lhe do meu a meu rabi Nicodemos e aos demais anciões do Sanedrim. Assim pude compreender que as medidas de uma vigília não podem ser as mesmas que as de outra, porque na vigília o ser verdadeiro cresce e cresce, e se transforma até que o prazer e a dor deixam de ter realidade e se convertem unicamente em agudas formas de uma mesma substância. E no homem há 6 modos de vigília, 6 maneiras de obrar. Umas são obras do Pai, outras são obras do Filho, outras do Espírito Santo. E também há as de Satanás, e em todas elas se encontra a vida, o amor e a morte. E soube que quem desperta no caminho da regeneração vai de uma a outra vigília. E assim compreende que de nada lhe vale ao homem ganhar a terra, se com isto vai perder sua alma. E que Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para isso deu potestade à comunhão dos santos, por seu Espírito Santo, para o perdão e remissão dos pecados, e para que os pecadores levem também em si a vida eterna, na eterna vigília. Amém. E assim como a alma se vai forjando pouco a pouco, de uma vigília em outra, assim também as forças que a integram se vão perdendo pouco a pouco para aquele que esquece o Espírito Santo. Nada se ganha de uma só vez. Nada se perde de uma só vez. Tudo depende de como o homem anda na infinita ronda na que Deus existe, indo da vida, por amor, à morte, e como o homem sabe de sua existência, indo da morte, por amor, à vida. Por isso é que meu rabi falava em termos de comércio e dizia ganhar e perder, porque para tudo há que pagar um preço. E quando se lhe paga, se sabe que é aquilo que é o infinito e que anda na eternidade. Também dizia que unicamente podem se sanar aqueles que se sabem enfermos. E quando as multidões de mendigos, enfermos e pobres lhe assediavam, ele costumava dizer: Olhai esta geração, e nela vede como se tem escravizado a sua própria cegueira. Ama sua dor e ama seus males. Dizem-me, dá-me, 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 sem sequer atrever-se a suspeitar que aquilo que me pedem o levam em si mesmos e por direito próprio. Mas só sabem pedir, não sabem receber. E são ávaros, ainda quando nenhum deles seja culpável de sua sorte. Porém, vós que veis, guardai-vos muito de confiar no que não emane de vosso próprio coração, que em meu caminho unicamente anda quem queira dar. A estes outros, enquanto lhes dê, me seguirão. Mas se lhes dissesse, despertai para que aprendais a dar, me apedrejariam. E dia virá que me apedrejarão. E se afastava da multidão, mas seu coração permanecia com os pobres, ainda quando também algo tinha que dizer deles.
Quanto pecado e quanta iniquidade há em quem faz da pobreza um meio, e evitam o sendero da alegria. Por isso eu vos digo hoje, poucos são os verdadeiramente pobres, miseráveis são muitos. E tão miserável é quem se revolve no seio de sua riqueza, como quem se regozija no seio de sua pobreza. Porque o pobre que faz uma profissão de sua pobreza é um ladrão que rouba o amor que habita no coração piedoso. Um verdadeiro pobre é grato ao coração de Deus, e se fará rico, pois se haverá livrado até do desejo de pobreza. E haverá muitos ricos a quem lhe serão abertas as portas do céu, porque não chafurdam em seu seio. E haverá muitos pobres que serão arrojados ao inferno, aí onde há choro e ranger de dentes. Estas estranhas palavras sacudiram nosso coração, mas nosso rabi nos disse ainda mais. O que o homem tem não é do homem, senão de Deus. E a graça de Deus chega aos homens pela comunhão dos santos. As 7 potestades que são à destra do Pai, e uma delas escraviza o homem, afastando-o de sua vigília íntima. E é a tentação, cuja origem sempre é o esquecimento do santo e sagrado. Por isso muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quem elege a recordação da íntima divindade, esses serão os eleitos, pois para esses o juízo do Filho não será lapidação. Capítulo 9. O destino do homem adivinha-se mais claro em meu entendimento. E uma noite, em uma solitária colina, enquanto os 11 dormiam, me aproximei de meu rabi, para que me dissesse o sentido de suas palavras, quando anunciou que haveria tribulações em mim. Não temas, Judas, me disse. Tu também me acompanharás e me ajudarás no caminho da regeneração, para que outros sejam também salvos. Eles, disse estendendo sua mão até os 11 que dormiam, têm encontrado sua alma e a paz em seus corações. Tu, por outro lado, haverás de perder a tua antes de achá-la. Ainda não podes levar o sentido de minhas palavras, mas eu te prometo que um dia compreenderás. E então haverá também paz em teu coração, e tua tarefa não será difícil. Essa noite, meu rabi me bendisse de uma estranha maneira. Perguntei-lhe se profetizava o mesmo para todos, e ele respondeu: Não, Judas, porque meu reino não é deste mundo. Se o fosse, há tempos que sobre minhas frontes levaria uma coroa ainda mais esplêndida que a de Salomão. Mas tu me verás coroado, como o mundo coroa a todo filho do homem. Chorarás esse dia, mas teu caudal de lágrimas será como uma corrente oculta no mais profundo da água dos rios, e que conduz a uma fonte mais além dos cumes dos montes, em vez de conduzir ao mar. Por essa corrente vives, e por essa corrente servirás para que outros subam também o rio dos destinos. A inquietude que me produziram estas palavras foi o impulso que me lançou a insondáveis abismos, e novamente senti aquilo que antes havia sentido com as palavras de meu rabi Nicodemos. Aquele vagar perdido como um menino que chora quando fica abandonado e sem peito materno do qual receber vida e amor. Meu rabi me observava em silêncio, e havia grande ternura em seu coração. E me disse: Logo haverás de voltar armado de espada até o mundo dos homens. Irás como um recém-nascido, mas não temas o juízo dos homens, porque tua vida será a vida do Pai, que levanta os mortos. E recorda que o Pai a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho. Tampouco temas a quem mata o corpo, mas teme a quem pode destruir a alma. Recordei então a meu rabi Nicodemos e seus cuidados, e fiquei pensando um instante nele. Em suas palavras já há muito tempo, e disse: Rabi, Rabi, tem piedade de mim, o mais afligido de todos os teus discípulos.
Assim como o Pai dá vida e levanta os mortos, e assim como também o Filho aos que quer dar vida, assim a ti te declaro agora, Filho de Deus, o Cristo vivo, e te suplico desvida e acalmes a agonia de meu rabi Nicodemos. Guardei silêncio, e meu rabi também. Então, uma grande luz, como jamais a poderia imaginar o homem, nos envolveu aos dois. E ouvi grandes palavras de verdade faladas no reino dos céus. E me prostrei aos pés de meu rabi, e exclamei: Já sei quem és. Porém meu rabi pôs sua mão sobre meus lábios, me olhou ternamente e me disse: Judas, bem-amado de meu coração, o que tens visto, cala-lo ainda, porque minha hora não há chegado. E é necessário que se cumpra o destino, e tu me ajudarás nele. E me disse muitas belas e formosas palavras de verdade, sem falá-las, e todas se gravaram em meu coração. Depois, falando com a boca, me disse: Não temas por Nicodemos. A ti te há sido dado conhecer coisas do céu que Nicodemos ainda não pode levar. Porque não trago paz, Judas, senão espada. E quem de mim recebe a espada e faz guerra em si mesmo, esse será salvo porque velará. Não há inimigos da vida, só há inimigos do homem. E assim também será salvo Nicodemos, quando tenha a espada e não haja necessidade dela. Assim é contigo. Então tu acalmarás as águas e declararás aquilo que o Pai ponha em tua boca nesse instante. Pois não será tu quem fala, senão o Espírito do Pai quem falará em ti. E compreendi o que meu rabi queria. E houve também fogo e luz em meu coração. E soube que também tinha espada que dar, e que a espada dá guerra ao que está em paz, mas dava paz a quem estava em guerra. E alabei o Pai que está nos céus, e a seu unigênito Filho, que era meu rabi Jesus. Então ele me disse: Judas, sê simples qual a pomba, prudente qual serpente. Mas minha espada não era como a de meu rabi. Tenho aqui que, em vez de cortar as amarras com que os pés dos homens se aferram às trevas de fora, a minha havia de cercear o fio com que a alma se sujeita à luz. E elevando os olhos a meu rabi, assim eu disse. E vi em seu rosto 2 lágrimas que brotaram de seus olhos. E então me beijou com amor, e me disse: Judas, tenho aqui que te chamo meu amigo, mas o mundo dificilmente compreenderá que o és em espírito e em verdade. Porém a hora tem chegado em que te lave os pés, pois aquilo que é necessário que cumpras muito logo, de 2 modos se faz: sabendo tudo e porquê, ou ignorando o serviço. E o homem sempre preferirá ignorar a verdade, e verá somente um aspecto de Deus. E em seu extravio crerá que eu há conhecido de todo. Porém tu e eu cumpriremos agora como é mister que se cumpra toda a justiça do Pai. Bem-aventurado quem possa entender o que agora habita em teu coração, Judas. De meus lábios brotou o reflexo da luz que ali havia. E respondi: Bem-aventurado tu, meu rabi, filho de Deus, porque tu és o sim, aí onde eu serei o não para o homem. Tenho aqui que te vejo como a luz que dissipa as trevas, e serei teu reflexo nas mesmas trevas, para que saibam os homens que caminho seguir, que caminho evitar, na alma a luz de teu amor. De onde brota a chama do fogo de meu zelo? Meu rabi me olhou novamente e me disse: Em virtude de teu zelo, poderão muitos compreender que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não me rechaçarão.
Novamente sua graça voltou a iluminar meu entendimento, e acrescentei: mas eu sou o deserto, a ilusão e a morte, e muitos a mim virão. E uma vez mais nos envolveu a luz, e nela conheci o terrível mistério oculto nas palavras tão há pouco ditas por meu rabi. O Pai a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho. E tremi de terror. Pois o homem sabe isto ainda em sua ignorância. E por isso havia descido a nós nosso Rabi Jesus, para indicar-nos o caminho, a verdade e a vida. Porque no coração humano jamais surge uma inquietude, a menos que a consolação esteja pronta. E não há anelo que não esteja florescido, mesmo antes de nascer. E neste instante se formulou em meu coração o voto de amor até o homem do mundo. E entendi minha missão, aquela que a graça de Deus me indicava no amor até meu rabi, e que meu rabi havia semeado em meu peito. E ainda quando minha alma se abateu e de meus olhos brotaram abundantes lágrimas, olhei até seus olhos e assim lhe supliquei: Rabi, Rabi de meu coração, tenho aqui que vejo chegar a noite. E como farei de perder-me nas trevas para que o homem seja salvo? Tira de mim esse cálice, se assim é tua vontade e a de nosso Pai que está nos céus. E ajuda-me a sobrelevar a agonia que me espera. Minhas palavras se afogaram na desesperação que sentia. E ao elevar novamente meus olhos até ele, lhe vi chorando em silêncio, mas com amargura, pois em seu coração havia mais dor que no meu. Ao cabo de um instante, na solidão da noite, suas palavras brotaram como um murmúrio cujo consolo aninhou-se em mim até que se fez a noite de minha alma e chegaram a ela as trevas. Disse-me: Judas, tenho aqui que em nome do Pai te prometo que nesse momento removerei o aguilhão de dor em tua inteligência, e unicamente te iluminará o fogo de teu zelo, para que em virtude dele te seja tirado o cálice de agonia que haverás de sentir quando chegue nossa hora. E no mais recôndito de ti mesmo, saberás que nem ainda o Pai te julgará, e que meu juízo será juízo, e não condena. Pois o que é necessário que faças, o haverás de fazer por mim e pela vida do homem. Compreendi então que meu rabi e eu estávamos unidos na eternidade, que aí onde ele fosse, aí estaria eu também, eu nele e ele em mim, porque até então havia falado sempre de sua hora, e tenho aqui que dizia nossa hora. E assim foi, assim é, e assim sempre será, para quem não tenha olhos nem ouvidos. E por isso acrescentou ele: mas ainda corre o tempo, e nele nossa existência. Quisera eu agora iluminar em teu coração a verdade das coisas, pois não foi minha vontade, senão a do Pai e de meu rabi, a que se fez aquela fatídica noite. E por isso também foi que nos dias da Páscoa se urdiu a trama de tal modo que meu zelo mingou a luz, e só ficou brilhando o fogo. Porém nem tudo foi manifestado, e ainda não o é completamente. Para mim as trevas que haviam de ser, chegaram no momento mesmo em que meu rabi, compadecido de minha dor, molhou o bocado do esquecimento. Pois assim como o homem precisa da luz de meu rabi para orientar seu caminho até o Pai, assim também precisa da luz de meu zelo para não ferir-se nos riscos do deserto. Porque é meu rabi quem ilumina o caminho até a plenitude de Deus, e eu
quem lhe ilumina na aridez na que gira e gira, na eterna ronda de ilusão, quando unicamente lhe arrasta o zelo. Bem-aventurado quem possa seguir a meu rabi, sem escutar minha voz. Bem-aventurado quem escute minha voz, e nela reconheça também a meu rabi. Porque tão só assim poderá entender que não é possível servir a Mamon com a graça de Deus. A luz de meu rabi me havia feito compreender que quando há luz e fogo no coração do homem, lhe será dado perceber que há caminho porque há deserto, que há verdade devido à ilusão, e vida em virtude da morte. Pois, sendo composição de Deus, semelhante é a Deus. Porém há caminho unicamente para quem se sabe no deserto, e verdade para quem sofre a ilusão. Assim também há vida para quem reconhece a morte em si mesmo, e morre, e renasce em sua íntima vigília, orando. Tenho aqui que o homem sente a aridez do deserto pela graça do caminho, e reconhece a ilusão, a luz da verdade. Pois se o homem não conhecesse a luz desde o começo dos tempos, como haveria de reconhecer as trevas? E porque era sua luz que me permitia ver, meu rabi sabia de meu entendimento. E me disse essa noite: ainda hás de ver mais, Judas. Capítulo 10. E pela terceira vez nos envolveu a luz. E nela meu rabi conduziu o meu entendimento aos pés de nosso Pai que está nos céus. E lhe vi sentar-se à destra de Deus. E eu fiquei à sinistra. Porém o Pai, meu rabi e eu fomos uma só coisa nesse instante. E ante meus olhos se clareou a vida, multiplicando-se nos feitos de meu rabi. Pois junto a toda a vida brilhava mais plena a vida do homem. Nessa plenitude, os feitos de meu rabi se tornariam os feitos de muitos homens. Também os feitos meus estavam já multiplicados. E assim como isto era a urdidura oculta em todo o mundo, assim era também a urdidura oculta na vida do homem em si. No homem, como no mundo inteiro, todo o começo do Pai no coração humano estava precedido da voz da consciência, a voz do anelo do bem. E era esta a voz de João Batista, que endireitava os caminhos do Senhor. E tinha discípulos no mundo e no homem. Uns ouviam e outros não podiam fazê-lo. E assim como João Batista refletia e anunciava uma luz maior, assim também havia sido e sempre será o nascimento do caminho, da verdade e da vida no homem. Porque meu rabi nascido era de uma parente do Batista. Do mesmo sangue eram os dois. E eu, nascido das longínquas terras de Cariote, nascido de outro sangue era. Tudo quanto via à luz de meu entendimento se multiplicava em milhões de formas distintas. Mas era unicamente a vida do Pai, urgindo a que o homem tivesse também uma inteligência dela. E esta inteligência surgia da contemplação dos feitos em si mesmo, pelo homem e no homem. Pois em seus primeiros tempos, aquele que é o Salvador do homem tem de fugir da ira de Herodes e permanecer oculto durante seu crescimento. Pois todo ser humano leva um Herodes em si, ao mesmo tempo que um Batista e um Jesus. E todo homem sofre também a invasão de um opressor estrangeiro a Israel. Porém tem que buscar o germe de sua dor em Israel mesmo, em si. E verá aos fariseus, aos saduceus,
e as legiões de coxos, cegos, leprosos e mendigos, estendendo a mão em busca de compaixão. E terá um publicano como Levi, e uma rameira como Madalena, e um Pedro e um João. Também um Pilatos e a mim, Judas, o que ele há de vender ao mundo. Judas, contempla o mundo, me disse meu rabi, pois é a vida de Deus, e nada nele há morto. Nada pode morrer. Tudo quanto é vida é Deus, e toda vida descende para logo ascender. Deus, o Pai, que está nos céus, o leva tudo em si mesmo, mas não existe tão só para o homem, senão que está em e é tudo quanto é. Mas unicamente ao homem lhe é dado desfrutar da inteligência de sua realidade. E quando seu entendimento se abre ao Verbo, torna-se filho de Deus. Pois para o homem, no princípio, é o Verbo. E o Verbo é com Deus. E é Deus. E a ti te digo agora, que ocorra o que ocorra, e faças o que fizeres, no amor do Pai será, pois agora sabes como santificar seu nome. E ainda quando creias um dia haver amaldiçoado o seu Espírito Santo, não será tua a culpa, pois uma potestade superior a ti te abrasará em seu fogo e esquecerás a luz. Tal é teu voto para que assim se cumpra toda a justiça. Pois eu tenho de morrer, descer aos infernos e ao terceiro dia ressuscitar de entre os mortos. Pois o Pai me ha dado vida para que tenha vida em mim mesmo. E em virtude dessa vida do Pai, tudo tem de ascender comigo, como é necessário que tudo ascenda à plenitude de Deus. Capítulo 11. Assim ficou urdido o destino do homem por muito tempo. E nesta urdidura, todos fomos um fio que se multiplicou infinitas vezes no tempo. Ocorreu um dia que chegaram certos gregos, que também queriam subir a Jerusalém para adorar na festa. E falaram com Felipe, e Felipe disse-o a André, e ambos o disseram a meu rabi. E meu rabi e os gregos conversaram em segredo. E depois meu rabi nos reuniu a todos para anunciar-nos: a hora vem em que o Filho do Homem será glorificado. E olhando-me nos olhos, acendeu a recordação de nossa noite no monte e acrescentou: em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele só cai. Mas se morre, muito fruto levará. Estas palavras fizeram eco em meu coração. E em meu entendimento também notei que assim como o grão de trigo muito fruto leva em sua morte, em boa terra, assim também a cisânia muito fruto daria na mesma terra que o trigo. Pois a luz e o fogo juntos se vêm, e a chama do zelo pode ser fogo e brasa. Mas meu rabi, que lia em meu coração, elevou a voz e disse mais: o que ama sua vida, a perderá, e o que aborrece sua vida neste mundo, para a vida eterna a aguardará. Se algum me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servidor. Guardou silêncio um instante, e olhando-nos todos aos olhos, nos disse sem palavras o que cada qual havia de entender e fazer. E pousando sua olhada em mim, acalmou a agitação de meu peito, dizendo: se algum me servir, meu Pai lhe honrará. Agora estava perturbada a minha alma. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas por isto tenho vindo nesta hora. E novamente pude entender a que hora se referia meu rabi. Pois seu tempo não era tão só o tempo de Israel nesses dias, senão o tempo que havia de multiplicar-se para a glória de Deus.
E nesta multiplicação, o que era agora um e divino em meu Rabi, chegaria a ser muitos igualmente divinos na glória de Deus e pela graça do Espírito Santo. E nesta graça, meu Rabi exclamou com voz de trovão, que ainda agora ressoam no mais profundo da consciência de todo o ser humano. Pai, glorifica teu nome. Então todos nos pusemos de joelhos ante ele, e a luz se fez em todos, e a voz dos céus falou no coração de cada qual, vibrando com a emoção que meu Rabi nos acendia, e todos pudemos ouvir a voz do céu. E o tenho glorificado, e o glorificarei outra vez. E esta voz soa e ressoa, e também se multiplica como antes se havia multiplicado em outras formas. E seguirá multiplicando-se pelos séculos dos séculos. E nesta multiplicação ocorrerá a chegada de muitas horas de luz, unicamente quando a hora das trevas oprima o coração do homem. A multidão Disse que era a voz de um anjo. Mas meu Rabi, estendendo a mão sobre todos, nos disse: Não tem vindo esta voz por minha causa, mas por causa de vós. E o milagre foi feito para sua multiplicação, assim como meu Rabi havia multiplicado uma vez os pães e os peixes. Pães para os homens famintos e peixes para aqueles que, havendo provado o pão, faziam voto de pescadores a fim de glorificar a Deus. Meu Rabi novamente nos disse: Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. E em virtude do milagre que já se havia produzido fora do mundo, nos anunciou sua promessa para todos os tempos. E se eu for levantado da terra, a todos trarei a mim mesmo. Com isso, nosso Rabi nos ensinou o milagre de toda a multiplicação. E cada um de nós sentiu o peso, ao mesmo tempo que a glória da lei e a graça de Deus. E cada qual soube o que seria necessário fazer, pois cada um, ao seguir meu Rabi, levava também a muitos em si mesmo. Mas tão somente andariam com ele aqueles que fazê-lo quisessem. Capítulo 12. Então foi que meu Rabi mandou-me antes que ele a Jerusalém, advertindo-me: Judas, não temas aqueles que matam o corpo, senão aqueles que podem matar a alma. Jerusalém fervia de boatos, e minha aparência não era a mesma de antes, pois eu havia deixado de ser um fariseu. Por isso meus antigos amigos não me reconheceram nem nas ruas, nem no templo. Porém Nicodemos me reconheceu, e falamos acerca de meu Rabi. Nicodemos estava inquieto pela efervescência política que havia na cidade. Herodes e os seus, como também os zelotes, esperavam a entrada de meu Rabi na Páscoa para acender a revolta contra Roma. Porém eu expliquei a Nicodemos o que meu Rabi Jesus me havia explicado a mim, que seu reino não é deste mundo. Um decurião romano, amigo de Nicodemos, suspeitava de meu Rabi e me interrogou com grave cuidado, pois queria orientar a conduta do procurador Pilatos. Expliquei-lhe que meu Rabi ensinava a adorar ao Pai que está nos céus, e não a César. E ainda quando César romano fosse também obra do mesmo Pai, o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. O decurião riu de minhas palavras, mas eu lhe deixei em paz, pois meu Rabi nos havia ensinado a não julgar. E no milagre da glorificação do Pai, para todos os tempos, preciso era que sua luz caísse por igual sobre justos e pecadores. Mas meu Rabi Nicodemos não compreendia a justiça do Pai, e somente a justiça da lei. Porém queria compreender,
pois em seu coração o presságio era forte e o desejo de servir ao Senhor poderoso. Por isso me pediu que lhe ensinasse o batismo com o fogo do Espírito Santo. E recordando a luz de meu rabi, lhe disse: Nicodemos, irmão, o Espírito Santo é santo porque é invisível, inaudível e impalpável fora do coração humano. Mas há a quem chega como um perfume, e para outros com o sabor do leite e do mel que comeram nossos pais, aqueles que sabiam qual era a terra prometida aos judeus. Por isso o Espírito Santo não se pode comunicar com palavras deste mundo, pois é imaculado e, enquanto toca as coisas deste mundo, recebe mácula. Por isso meu rabi insiste em dizer-nos: Bem-aventurados os de puro coração, pois eles verão a Deus. Poderia ser de outra maneira, Nicodemos? Ainda no entendimento de todo pecador brilha a luz, mas nem todos os pecadores se sabem pecadores, e por isso nem todos ousam voltar o rosto até ela. Pois não há luz nem fogo do Espírito Santo para quem não sofre as trevas. E um puro coração há de estar vazio e limpo de todo, salvo do anelo de Deus, que Deus mesmo semeou em nossos primeiros pais. Mais é a luz que a chama, mas a chispa não é menos que a luz. Nicodemos pensou um instante em sua confusão. A lei é mister que seja aguardada pelos anciões de Israel. Como, pois, teu rabi pretende que se semeie no coração das multidões? Disse-me. E eu lhe respondi: A lei chega aos homens pela graça de Deus, pois antes de que o mundo fosse, o Pai é. Assim com meu rabi, antes de que Abraão fosse, ele é. Blasfema, Judas! Exclamou Nicodemos. A paz do Senhor seja contigo, Nicodemos, e com teu espírito. E tive de afastar-me de Nicodemos, mas sabia que a luz aumentaria em seu entendimento, pois ainda quando o grande sacerdote se inquietava pelos feitos de meu rabi, em todos ardia a esperança da liberação. Quando cheguei ao pátio do templo, encontrei a Caifás. Sabendo-me discípulo de Cristo, também me interrogou. Quiséramos obrar com prudência, Judas, me disse, mas devemos guardar o zelo da tradição para que não se perca o povo. Meu rabi não tem vindo a abrogar a lei ou aos profetas, mas tem vindo a dar-lhes cumprimento. A ira se assomou a seu rosto, e nela vi um reflexo daquela visão na que todo o milagre existia já, e se multiplicava. Vi nesse instante como o rosto de Caifás e ainda seus pensamentos, e seus sentimentos também, se multiplicavam nos tempos que haveriam por vir. Sugeres por acaso que não damos cumprimento à lei? Meu rabi tem dito que nem todo aquele que chame Senhor, Senhor, verá o reino dos céus, senão aquele que faça a vontade do Pai que está nos céus. E como haveremos de conhecer essa vontade, a menos que interpretemos a lei de Moisés? Aspirando à graça de meu rabi Jesus. E também me afastei dele. Aquela noite, inquieto, velava orando como nos havia ensinado nosso rabi Jesus. E no meio de minhas orações escutei sua voz vibrando dentro de meu peito. Jerusalém, Jerusalém, que tendo olhos não vês, e ouvidos não ouves, e toda palavra de profeta é apedrejada em ti. E assim é com um homem em seu minguado entendimento. Um dia gritará Hosana, e ao seguinte, crucificai-o. E em tudo isso há verdade, e assim há de ser. Porque no apedrejamento há também justiça. Pois as pedras advêm pão, e o pão Espírito Santo, quando se cumpre com a vontade de Deus.
Turvo é meu falar, mas não é turvo meu dizer. Que a luz brilhe no coração do homem para que possa abrir seu entendimento. Em minha agonia recebi consolo, pois vi que porção do homem era Jerusalém na multiplicação milagrosa que já bem conhecia. E como havia nela uma secreta luta entre o procurador do invasor estranho e os custodiantes da lei de Deus. E como na impiedosa guerra surda entre ambos, surgia a dor da multidão de seres que deles dependiam. E como, porque ambos o ignoravam, havia dor e miséria em Israel. Soube nesse momento que meu rabi entraria a Jerusalém. E assim foi. Poucos dias depois entrou montado na garupa de um burro, e não sobre um corcel. Em som de paz e humildade vinha, e não em som de batalha, pois era necessário que o homem fosse salvo, e salvo podia ser unicamente, não empreendendo violência, mas deixando-se ver unicamente pelos que têm olhos e ouvidos para ver e ouvir. Anás, Caifás, o decurião romano que falava por Pilatos, e vários fariseus discutiram 3 noites antes da festa da Páscoa. Nicodemo se opôs à violência que buscava Caifás e me mandou chamar. E quando se retirou junto com o decurião romano, fiquei a sós com Caifás e Anás. Que propósito move a teu rabi, Judas? Me disseram. Que o homem conheça a verdade e seja livre, respondi. Ambos sorriram, sem ocultar seu desprezo. É necessário prender-lhe, comentou Anás. Meu coração palpitou, cheio de angústia, pois senti o poder de meu rabi urgindo-me a falar. Eu vos posso dizer onde achareis o Cristo, anunciei. E ambos me olharam com assombro. E nesse instante compreendi como a graça de Deus obrava também em seu entendimento. Pois mais que a meu rabi, eles queriam ao Cristo. Assim foi como concertamos uma entrevista para a seguinte noite, e o comuniquei a Nicodemos. E Nicodemos compreendeu, ainda quando seus olhos se encheram de lágrimas, e nelas vi sua compaixão por mim. 7 dias antes da chegada de meu rabi a Jerusalém, dormi em Betânia, na casa de Lázaro o ressuscitado, e comulgamos juntos com Marta e com Maria. E nessa comunhão chegou a nós novamente a palavra de consolo de nosso rabi, dizendo a cada um no recôndito do próprio coração. Cegou os ouvidos deles e endureceu seu coração, para que não vejam com os olhos, e entendam de coração, e se convertam, e eu os sane. Então soube que a multiplicação repetia a alma das coisas, pois estas eram palavras de Isaías. E compreendi como os príncipes dos fariseus também anelavam e criam em meu rabi Jesus, sabendo-lhe o Cristo vivo. Mas temiam a ira dos donos da sinagoga, porque também amavam mais a glória dos homens que a glória de Deus. E tudo era como devia ser. Pois novamente nos falou a palavra de Cristo no coração. E repetiu: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele só cai. Mas se morre, muito fruto leva. E todos nós sabíamos que a vida do Senhor estava em mãos de nosso rabi, quem havia vindo a semear para todos os tempos por vir, como antes dele haviam semeado nossos pais com a lei e os profetas. Porém este fruto novo era, mas nem todos podiam levar esta palavra. Capítulo
13. Ao dia seguinte, 6 dias antes da Páscoa, meu rabi chegou a Betânia, e os 6 dias se sucederam impregnados de emoção e de vida. Cada dia marcou seu tempo na multiplicação dos feitos, até o final. E nosso rabi nos amou a todos até o fim. O 5º dia, de noite, nos levou com ele à sua ceia, e nos disse: hoje é o 5º dia antes da Páscoa, e na Páscoa meu Pai será glorificado. E nos lavou os pés, mas nem todos ficaram limpos. E no silêncio que seguiu às suas palavras, quando havia inquietude em todos, meu rabi disse: não falo de todos vós. Eu sei os que tenho escolhido. O que come pão comigo levantou contra mim seu calcanhar. Desde agora vos digo, para que quando se fizer, creiais que eu sou. De certo vos digo, o que recebe ao que eu enviarei, a mim recebe. O que a mim receba, recebe ao que me enviou. Logo, em meio à inquietude de todos, ao perguntar-lhe João quem lhe havia de entregar, anunciou: aquele a quem eu der o pão molhado. E estendendo a mão com o pão molhado nela, ofereceu-me-o, e eu o recebi. E seus olhos me olharam cheios de compaixão, e os meus banhados em lágrimas estavam, pois minha alma se estremecia de terror. E nesse instante, meu rabi me olhou, e em sua olhada colocou a memória daquela noite no monte, quando me havia levado à sinistra de nosso Pai que está nos céus. E compadecendo-se, me disse: o que fazes, faça-o depressa. E engoli o bocado. E quando o tive engolido, a multiplicação de meus feitos ficou para todos os tempos. E o tempo urdido essa noite por meu rabi Jesus ha chegado ao seu fim. Porque assim é preciso para a glorificação do Pai que está nos céus. Ao comer o pão molhado essa noite, senti cair sobre mim a barreira do tempo. E o Eterno, a plenitude de Deus que eu havia conhecido no amor de meu rabi, não esteve mais em meu coração. Meu entendimento se nublou, e me vi de joelhos prostrado ante a morte. E temendo porque as trevas se estenderiam no tempo, até que a opressão que o homem sofre em sua queda, lhe fizesse novamente clamar e mendigar a luz. E Satanás falou em meu sangue com palavras de fogo: esqueça a luz que foi. E comecei a sentir o advir. Então senti que não era mais o dono de meu ser, senão o escravo de meu porvir. E caíram sobre minha mente as trevas da terra. E o que eram reflexos do ser de luz, se iluminaram nelas com multiplicidade de sombras. E era uma gama mutável de cores, mas em nenhuma havia a brancura original. E caí no esquecimento de meu próprio rabi, e já não era mais nele. E, sem embargo, sua luz ficou ardendo em minhas trevas, mas não a podia ver. Então os olhos de meu rabi me olharam, e por um instante senti sua piedade em meu próprio coração. Mas bem logo ela se converteu em ira e despeito, pois com o pão molhado se havia diluído toda a plenitude que ele mesmo me havia dado. Criei então na morte, e minha amargura se converteu em minha força, e obrei. Mas não obrei de mim mesmo, pois toda a potestade me havia sido quitada para que aquele que tenha olhos veja, e se ouvidos que ouça. Pois nestas minhas palavras não há uma sílaba que não diga algo, nem um verbo que não indique um tempo. Porém nada de meu rabi é do tempo, e suas palavras se repetem agora como em todos os tempos. Meu reino não é deste mundo. E de mim mesmo acrescento: este mundo está no reino, mas não como estou eu.
que o que do mundo poderia ser do reino, suspenso está, pendurado de um galho, carente de plenitude, sem que o cérebro e o coração toquem o céu, sem que os pés rendam a terra. Homem de linhagem maia. Em 13 partes tenho contado o que tenho sabido de Judas. Até a 9ª caminhou ungido pelo amor de Jesus, quem lhe lavou os pés, mas não ficou limpo de todo, porque na segunda ronda de 9 vendeu o Cristo vivo ao mundo, e se cumpriu a Escritura, pois quando Judas chegou com uma companhia e os ministros dos pontífices e dos fariseus, Jesus lhes perguntou: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. E ele disse: eu sou. E eles voltaram atrás e caíram em terra. E pela segunda vez Jesus lhes perguntou a quem buscavam. E pela segunda vez lhe disseram: a Jesus Nazareno. E pela segunda vez ele disse: eu sou. Pois se a mim buscais, deixai ir a estes. Os enviados do príncipe deste mundo perguntaram 2 vezes, não mais. E com isto também se cumpriu a Escritura, pois os 11 foram salvos. E assim o espírito permanece nos céus, o corpo na terra. Onde levas a alma? Muito obrigado por assistir ao nosso canal. Se gostou, se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe, por favor. Acima há um link de um livro grátis, Hercólogos, que ajuda a ter um melhor entendimento da vida, ensinando a morte do ego, nossos defeitos psicológicos e o desdobramento astral, ter consciência nos sonhos.